Olá, sou Gilvan, esse é o canal Biologia Evolutiva de Gilvan. Reprodução. Então, reprodução, quando eu falo em reprodução, vocês que acompanham o canal tem o objetivo de levar algumas informações para os alunos. Eles vão estar fazendo avaliações em sábado, dia 7, e eu vou cobrar, sim, a parte de reprodução. A reprodução ela pode se dar em vários níveis, mas vamos pensar. O mais conhecido é assexuada e sexuada. Bom, o que quer dizer isso? Pode transformar isso, essa aqui, em agâmica e essa aqui, gâmica. Vamos pensar. Ou seja, com gameta. Bom, a reprodução assexuada ela é comum em muitos organismos, inclusive a nível de organismo só tem reprodução assexuada. É o caso de muitos micro-organismos, exemplo, as bactérias. O reino Monera é todo assexuado, reprodução. É um processo chamado divisão binária, no qual o organismo vivo ele duplica seu material genético e divide formando duas células iguais. Essa reprodução é muito rápida. A reprodução de bactérias, tem bactéria que demora mais, mas tem bactéria que reproduz a cada 10 minutos se tem uma nova geração. Elas levam as mesmas informações. O que pode ocorrer vários processos chamados plasmídio, a bactéria incorporar material de outras células no meio do DNA de outras bactérias, a troca, um processo de uma estrutura chamada fibra, a qual há a comunicação entre duas células bacterianas, dois indivíduos, e há uma troca de material genético. Tá? Isso acontece. Esse processo plasmídio é a forma que as bactérias desenvolveram para se defender de ataque dos vírus. Tá? Outros seres também, como as algas, podem se reproduzir também assexuadamente, protozoários. Não vamos falar a questão de vírus, que na verdade é replicação, reprodução, se for pensar, só para a gente ter uma ideia. Tem vírus que entrou numa célula, a replicação vai gerar 400 e pouco, 500 novas cápsulas de estrutura virais. Tá? Então é um processo bem diferente, eu vou fazer um vídeo depois só explicando a reprodução dos vírus. Bom, em organismos como plantas e animais, que são organismos grandes, a reprodução pelo processo chamado gemulação ou brotamento. Plantas que surgem na estrutura, a planta tem 3 estruturas básicas, do ponto de vista anatômico: raiz, caule e folha, ainda que seja muito limitado como as briófitas, que é chamado rizóide, cauloide, filóide, mas o brotamento é quando surge uma estrutura, se destaca, ali é um novo organismo, isso é reprodução assexuada. Há organismos aquáticos, por exemplo, os poríferos, eles podem se reproduzir ora sexuadamente ou não assexuadamente, formando também um processo chamado gemulação, o brotamento no corpo do animal, se destaca e nesse caso vai formar um novo organismo. Tá? Tem plantas, no entanto, e também tem animais que só reproduzem dessa maneira, tá? Sexuadamente. Há planárias também, que é um verme, os vermes achatados, platelmintos, de vida livre na água também, ela se reproduz também. Se você pegar uma planária que quebrar, tem uma alta capacidade de regeneração, mas não é isso que quer dizer, que ela consegue também se reproduzir facilmente. A caso de plantas, até tem flores, que é básico de muitas plantas, das angiospermas, por exemplo, e só se reproduz de maneira assexuada. É o caso da banana, que é a Musa paradisaica, é o caso da cana-de-açúcar, e tem aquelas que podem se reproduzir ora sexuadamente ou assexuadamente. Você pode até optar. Um exemplo clássico, nós temos aqui no semiárido, no Brasil também, em outras partes, é o caso da mandioca. Ela tem semente, fruto com semente, mas reproduz também cortando o caule. Você pode fazer novas plantas. A cana-de-açúcar, a banana não tem como, porque a banana, inclusive, ela tem flor, tem fruto, tem semente, mas essas sementes não são embriões. De fato, não conseguem germinar, não tem germinação. É um processo chamado partenocapia, cuidado para não confundir com partenogenos, que é outro conceito dentro da biologia. Nem posso fazer um vídeo só falando sobre isso, mas vamos aqui ficar com a questão da banana. Tem que sim tirar caule de uma planta, que a raiz pega o rizoma, uma parte lá, e é a nova planta que o pessoal chama fio. Os
produtores. É um exemplo. E aí a reprodução, quando a gente pensa na reprodução sexual, aí tem um processo que eu vou explicar em um outro vídeo, que é a gametogênese, a formação de gametas. Tá? A gametogênese é um processo de formação de gametas em animais. Nesse caso vai fazer o processo duas linhas. A linha chamada ovulogênese, que é a produção de óvulos nas fêmeas, e nos machos é chamado espermatogênese. Eu não gosto do termo espermiogênese, não sei, eu não gosto, prefiro adotar espermatogênese, que é a formação de espermatozoide nos animais do sexo masculino. Bom, tem ainda uma questão interessante, antes da gente definir isso, que o animal ele pode ser hermafrodita. Plantas também é muito comum, mais em plantas. O que é ser hermafrodita? É a capacidade de produzir os dois gametas. Produzir óvulos, produzir espermatozoide. O caso das tênias, que são vermes, elas são hermafroditas. O caso das minhocas, que são anelídeos, elas são hermafroditas. Porém, só que aí entra uma questão interessante. Elas têm fecundação cruzada. Elas têm os dois órgãos, mas elas não têm autofecundação, que é o exemplo como no caso dos vermes achatados, platelmintos, no caso as tênias, tá? Então tem que ficar atento a isso. Bom, nesse processo de formação de gametas tem algumas novidades, eu posso até abrir um vídeo, mas é que nas fêmeas mamíferos ela já nasce com os seus gametas prontos, ou seja, essa produção é na vida intrauterina. Claro, pode ter alguma espécie que seja diferente, mas de modo geral é isso que acontece. O caso dos machos não, ele só começa a produzir gametas quando entra na vida adulta, tá? Não antes. É interessante, ele nasce com células, capacidade, produzir em glândulas, casos, testículos, mas só isso vai acontecer na vida adulta. Uma questão bem interessante para a gente que nos chama a atenção é quando a gente pensa na fecundação. O que é fecundação ou fertilização? É a união desses gametas. Tá? Esse tipo pode ser, no caso, a produção cruzada, ela pode ser fecundação com cópula, fecundação interna, é o caso dos répteis, é o caso das aves, é o caso dos mamíferos. Tá? Vamos pensar só vertebrados. Pegar também vertebrados, vários deles, os insetos, as aranhas e outros bichos também têm cópula, fecundação interna. Porém, tem um caso interessante que é o caso de anfíbios e peixes, com exceção dos peixes e os peixes. Vamos pensar os peixes, eles são divididos em dois grupos: condrídeos, os peixes cartilaginosos, o caso do tubarões, arraio-raias, cação. Eles têm uma estrutura chamada cláusula que serve para acontecer a fecundação, para que a fecundação venha acontecer de maneira interna. No caso dos outros peixes, os peixes ósseos, chamados osteintes, eles têm fecundação, de modo geral, fecundação externa na água. O que vai acontecer? Você tem os peixes chamados de piracema, que sobem os rios, córregos, em busca de um local mais alto para desovar. A fêmea faz a desova, tem sistema gonadal para liberar esse material, e os machos em seguida liberam os espermatozoides e a fecundação ocorre na água. Anfíbios também seguem essa regra. Logo, eles têm uma dependência da água, porque não tem cópula, tá? Então essa fecundação ocorre de maneira externa, no meio onde eles vivem. Tá? No caso dos anfíbios, não, os anfíbios, inclusive a palavra anfíbio, vamos pensar, a classe anfíbia, essa palavra quer dizer dualidade, duas vidas, em tese. Eles têm, inclusive, tem respiração branquial na vida aquática, na fase de larvas, que são chamados girinos, e depois, quando ficam adultos, há uma transformação do corpo do animal, no verdadeiramente metamorfose, e eles vão ter dois também tipos de respirações. Respiração pulmonar, mas como é incompleta, o coração ainda é bem
vamos pensar limitado, eles têm respiração cutânea pela pele. Então é interessante entender isso. Mas são animais que dependem da água para a sua reprodução. Diferente, a gente pensar nos vertebrados, de répteis, aves e mamíferos, tá? Então, basicamente, a gente falar de reprodução é isso. Claro que aí eu vou fazer um vídeo depois só sobre, provavelmente, depende, vou pegar outras turmas, não agora, imediatamente, mas para falar sobre a divisão celular. A divisão celular, só aqui resumindo para a gente fechar, ela se comporta de duas maneiras. A mitose, que é para formar células no crescimento do organismo vivo, pensar qualquer organismo multi ou pluricelular, e a meiose, que é a formação de gametas. Tá? Inclusive a meiose é dividida em duas etapas, meiose 1 e meiose 2. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, como é que acontece. Aí no caso da mitose forma células diploides, ou seja, tem uma quantidade, no nosso caso, 46 cromossomos. No caso da meiose, forma células haploides, só tem metade dos cromossomos, 23. Então, gente, era um vídeo que eu vou deixar para vocês. É um vídeo assim, sistematicamente, só para falar reprodução, sem entrar muito, tive que pontuar algumas coisas aqui relativas à reprodução, mas é isso, a reprodução dos seres vivos basicamente é isso, sexuada e assexuada. Se a gente for pensar ainda na sexuada, quando é uma planta, um animal, tá liberando parte dele para a formação de outro organismo vivo, ali de fato é uma clonagem, é macroscópica, mas é clonagem. Fica entendido. Quando você está plantando cana-de-açúcar, banana, mandioca usando o caule, ou então quebrando parte do animal, ou outro, isso é uma clonagem. Ou na natureza, quando ocorre sem intervenção humana, ali não deixa de ser clonagem. Agora, diferente da clonagem, que eu exploro em outro vídeo, a clonagem molecular, que entra na parte de biotecnologia, que aí é outra situação, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Até o nosso próximo vídeo.